Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse tempo abençoado de ensino, de escola. Te agradecemos porque o Senhor se preocupa com coisas que para nós parecem às vezes sem importância, mas que fazem toda a diferença. Por isso, peço que o Senhor nos dê iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos conhecer um pouco mais acerca da Tua pessoa, Senhor. Para que possamos dar glória ao Teu nome com maior inteireza, maior dignidade, maior honra como Ele merece. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, teologia reformada, que é o tema que nós estamos estudando aqui esses 3 meses, tem um outro nome, também é chamada teologia federal. Por quê? Porque ela propõe que representantes, não eleitos, logicamente, por nós, mas por Deus, representem a humanidade. Então, nós temos basicamente 2 grandes representantes, né? Adão e Cristo. A Bíblia chega a dizer que nós temos 2 homens. O primeiro homem, Adão, que se perdeu, e o segundo homem, Cristo, que cumpriu todas as ordenanças, toda a lei, e é quem representa a humanidade redimida. Chega-se a afirmar, alguns teólogos, que nós estamos pendurados sempre em 2 homens, né? Ou nós estamos pendurados em Adão, ou estamos pendurados em Cristo, né? E dentro dessa visão, o que os teólogos reformados, a maioria deles, não todos, não há uma unanimidade nisso, existem vários teólogos importantes que não concordam inteiramente com o que eu vou falar aqui. Mas a maioria deles propõe que existam basicamente 3 alianças. Uma que não está explicitamente colocada nas Escrituras, que é a chamada Aliança da Redenção, ou em latim lá, Pactus Salutis, né? Que foi estabelecida na eternidade, antes da criação, entre as pessoas da Trindade. Tá? Isso é baseado em algumas frases, alguns versículos da Bíblia que esses teólogos propuseram isso. Por exemplo, Jesus fala assim: Senhor, aqueles que tu me deste, eu não perdi nenhum. Então, supõe-se que o Pai instruiu o Filho, que ele lhe daria os eleitos, para que ele, através do seu sacrifício, os salvasse. E essa fé nesse sacrifício salvador de Jesus é imputada aos eleitos através do Espírito Santo. Então, eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente daqui a pouco, tá? Mas enfim, há esse chamado Pacto da Redenção, que é um pacto na eternidade. A partir da criação foi estabelecido um segundo pacto entre Deus e o homem não caído ainda, em Adão, né? Que é o Foederus Naturae, feito com a humanidade criada por meio de Adão. Esse pacto da criação também é chamado por alguns, e aí é uma discussão enorme sobre isso, de pacto de obras. Por quê? Porque Adão foi-lhe dito que ele deveria obedecer e ganhar a vida eterna. E se ele não obedecesse, ia ser imputado uma maldição, ele ia morrer, fisicamente e espiritualmente, né? O terceiro grande pacto firmado com o homem é a aliança da graça. No caso, é o segundo firmado com o homem. O primeiro não houve participação humana, né? É a aliança da graça, que é o Foederus Gratiae, feita com os crentes e os filhos que estão em Cristo Jesus, que vieram a crer na obra de Cristo Jesus. Eu vou me deter mais nesses 3 grandes pactos. Existiram outras alianças, mas que elas meramente refletem essas 3 aí já, que é com Noé, com Moisés, com Davi, com Abraão, né? Hoje no sermão o pastor fez muita referência a Abraão, mas nós temos que entender que essas proposituras firmadas com Abraão, elas podem ser estendidas ao longo de todos esses pactos que eu citei agora aqui. Tá ok? Na verdade,
no final da aula, o que eu gostaria que vocês ficassem, e é o ponto que eu quero chegar, é que esses grandes pactos, o tempo todo, ocorreram conjuntamente ao mesmo tempo. Então, há um sentido de continuidade dessa história e há um sentido de descontinuidade. Então, há momentos, cada momento é refletido como um momento, né? Mas, na verdade, fazem parte de um grande momento, tá? Nós não participamos, não pactuamos da ideia de que Deus promoveu salvação ao seu povo em momentos estanques da história, como é tratado dentro da modalidade dispensacionalista. Nós cremos que Deus agiu através de várias dispensações, através do entendimento dessas pessoas como Noé, Abraão, Moisés, Davi e o próprio Jesus. Mas não cremos que para cada época, para cada tempo determinado, houve uma salvação específica para aqueles que estavam debaixo daquela dispensação, mas apenas como parte de um todo, não é? Não está ligado aí. Precisa ligar, acho que esse botãozinho da força aqui, ó. Aqui, ó. Ali. Isso. Obrigado. Vou ler para vocês, a título de dar um conhecimento a todos, de alguns pontos destacados da Confissão de Fé de Westminster, que trata exatamente desse tema. Então, no capítulo 7, parágrafo 1, ele fala assim, ó: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, o qual foi ele servido significar por meio de um pacto. A qual, né? Então, Deus, se ele não quisesse firmar pacto nenhum com a humanidade, não teria nenhum problema disso. A própria criação é um ato de soberana condescendência de Deus. Deus não tinha necessidade de criar a humanidade. As figuras da Trindade não tinham, se completavam perfeitamente entre si, não tem por que criar a humanidade. Então aquela história, Deus estava sozinho, ele queria alguém para se relacionar, então ele nos criou. Deus se relaciona conosco, é verdade, mas não é para isso que nós fomos criados. Como diz o Catecismo, o primeiro artigo do Catecismo, fomos criados para glorificar a Deus. E não para servir de dama de companhia dele. Não precisa disso. Então, tudo que vem depois da criação é voluntária condescendência de Deus. 2. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Então, perfeita obediência pessoal diz respeito a algo que só Adão podia fazer. Não tinha como ele transferir isso para outra pessoa. Ele, Adão, tinha que obedecer, ela, Eva, tinha que obedecer. Então não há um substituto que cumpra aquilo que era dever pessoal deles, tá? 3. O homem tendo se tornado pela sua queda incapaz da vida por esse pacto, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Então, o primeiro pacto não foi cumprido em Adão e Eva, né? E aí foi feito o segundo pacto. Na verdade, o pacto da graça, ele nada mais é que a continuação do pacto das obras. O pacto das obras não é anulado. Então, o pacto da graça, ele é estabelecido já após a queda. No momento em que Deus fala, Adão, onde é que você está? Começa o pacto da graça. Deus, por voluntária condescendência, vai atrás de Adão, questiona esperando que ele tenha uma resposta de arrependimento, que a qual não veio, providencia roupas e fala para ele,
A maldição que foi dita a você, a morte, vai acontecer a você e a sua descendência pela Então, o pacto não é quebrado, o pacto das obras continua valendo. Só que Deus estende esse pacto agora para outro pacto, chamado da graça. E nesse pacto, livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo. Nós vamos ver como é que isso ocorre no Antigo Testamento, tá? Exigindo deles a fé nele para serem salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida em seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. E outro ponto que eu queria ler aqui para vocês era o final do capítulo 7 da Confissão. Ponto 5. Esse pacto da graça, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa dicotomia lei e evangelho. Lei e evangelho, na verdade, não se diz respeito ao Antigo e ao Novo Testamento. Na verdade, lei e evangelho ocorrem no Antigo e no Novo Testamento, tá? Sob a lei foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo que Cristo havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, por operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, para que tenham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se Antigo Testamento. Então, como eu disse anteriormente, essa é uma dispensação, é um tempo que na Bíblia nós relacionamos ao tempo do Antigo Testamento, onde esse pacto da graça já começa a acontecer, apontando para a figura do Messias que ia vir. É os chamados tipos, né? Então, são coisas que apontavam para o Salvador. E por último, eu queria ler o ponto final do 6º artigo do capítulo 7. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes de substância, mas um e o mesmo sobre diversas dispensações. Tá? Esse autor, Bavinck, ele, quando vai descrever a teologia do pacto, ele coloca 3 pontos como fundamentais para a existência de um pacto. São os chamados elementos do pacto, né? Então, primeiro, é que tem que haver um juramento ou uma promessa. Porque se não haver um compromisso, não é pacto. Na leitura que nós fizemos hoje, lá em Gênesis 17, onde os animais são cortados e o fogo fumegante passa entre as partes, o que está acontecendo ali? Se você não cumprir, é isso que vai acontecer. Então, para qual parte não cumprir o pacto, é aquilo ali que vai acontecer. Então, aquela é a segunda parte, a maldição. Então, eles pactuam algo, qual que é? Eu vou lhe dar uma enorme descendência, maior que as estrelas do céu, né? E você vai ser uma bênção às demais nações. Então, quem não cumprir, vai pagar com aquilo ali. Então, a maldição, que é a segunda parte, do segundo elemento do pacto, ela vem resolver, vem decidir, né, o que vai acontecer com alguém caso não cumpra a aliança. Tá? E a terceira é que há um sacramento para se instituir essa vigência do pacto, né? É um ritual, tá? Nós temos diversos sacramentos nos diversos pactos. Por exemplo, no pacto abraâmico, qual que é o sacramento? Qual seria o sacramento? Circuncisão. Circuncisão é um sacramento, né? Então, quem participa daquele pacto vai fazer a circuncisão, que é um sinal que o cara acatou aquilo que foi pactuado com um elemento lá, o Abraão, no caso, né? No caso de Noé, qual que é o sacramento? O sinal que sela o pacto com Noé? O arco-íris, né? No pacto de Moisés, qual que é o sacramento?
A Páscoa. A Páscoa. Que mais que pode ser considerado sacramento? As tábuas, né? Davi. Qual que seria o sacramento no pacto com Davi? Qual que foi o pacto firmado com Davi? Que da sua descendência vai nascer um rei que nunca mais vai perder o reinado. Não é? Então a própria dinastia é o sacramento. Né? Paul Sproul, aí, que nós estamos lendo o livro dele, ele coloca o pacto com 3 partes apenas. Condições que o suzerano, como de forma semelhante ao que o suzerano fazia com os vassalos. Essa história de cortar animais do meio e passar por entre os animais, tem um autor que fez uma pesquisa em vários escritos muito antigos, escritos hititas, isso está escrito no nosso livro texto, inclusive. E foi de lá que ele tirou essa ideia, que os pactos eram firmados lá no tempo bem antigo. Os povos comumente faziam um pacto dessa forma, pegavam um animal, cortavam no meio e passavam. A própria palavra aliança no hebraico antigo, ela tem a ver com cortar. A gente hoje pensa em aliança, como a aliança aqui que a gente usa no dedo, como algo que une, né? Mas a ideia da palavra original lá é exatamente o contrário. É cortar. E aquilo ali, aquele corte no animal, implicando na morte dele, é o que aconteceria para quem não cumprisse o pacto. Tá ok? Então, toda aliança entre Deus e os homens vai ter esses elementos obrigatórios. O Horton, eu gostei da definição que ele dá de aliança, que ele fala que é um juramento e obrigações que implicam compromissos mútuos, que necessariamente não são iguais. Tá? As duas partes não têm a mesma obrigatoriedade, né? E é interessante que fora da Bíblia, fora da história da Bíblia, não há nenhum Deus pagão, nenhum Deus da história da humanidade que tenha firmado pactos com o seu povo. O único lugar onde há uma referência escrita, documental, é na Bíblia. Outra coisa que é importante a gente saber, que há uma diferença entre os termos aliança e testamento. Por que eu estou falando isso? Porque quando o pessoal lá da Septuaginta foi traduzir a palavra aliança, o pacto do Antigo Testamento, que é a palavra hebraica berit, né? Eles traduziram para uma palavra grega que é testamento. Então, alguns textos no Novo Testamento dão a ideia para nós, uma falsa ideia, que testamento é a mesma coisa que aliança. Não é verdade, porque no caso do testamento, você recebe o testamento com a morte do testador, né? Diferente da aliança. A aliança, a morte vai implicar por descumprimento do que foi pactuado, né? Foi combinado algo. E nós temos que entender que a morte de Jesus, no conceito de morte pactual, na verdade ele ocorre como um sacrifício substitutivo. Apesar de que há textos do Novo Testamento que diz que nós somos cordeiros em Cristo, né? Então isso aí cria um pouco essa duplicidade de entendimento dos conceitos aliança e testamento, tá? Somos adotados na família de Deus pela morte substitutiva de Jesus, por isso somos cordeiros em Cristo. No entanto, a aliança que nós firmamos da graça com Deus, Cristo é quem paga o preço dessa aliança, né? Ele, na verdade, ele assume o papel do cordeiro pascal lá, né? O corpo dele é imolado em nosso favor, né? Então, uma aliança não é um testamento, mas é um pacto de sangue,
que envolve os compromissos, inclusive compromisso de morte, caso a parte não cumpra, né? Nesse quadrinho aqui, nós podemos ver um resumo disso que eu estou falando das alianças. Muita gente também resume a teologia do pacto da aliança apenas duas grandes alianças, antiga aliança e nova aliança, né? Então, antes de Jesus, chama-se antiga aliança, tá? E depois de Jesus, nova aliança. E que a antiga aliança é caracterizada por promessas, sombra, né? Profecias que apontavam para a vinda de Cristo, que cumpriria a nova aliança. Se você abrir a sua Bíblia lá em Jeremias 31, verso 31 a 34, vai estar escrito exatamente isso aí. Vamos ler esse texto aí. Queria que pusesse o microfone ali, o José Ventura lesse para nós esse texto, Jeremias 31. Jeremias 31 a 34. Isso. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha aliança no íntimo deles e as escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Nós vamos ver que essa promessa feita em Jeremias 31, em que a lei foi colocada no coração, e por isso vem a obediência. Na verdade, isso já acontecia lá em Adão. Deus não ditou mandamentos a Adão. Não precisou a lei moral para Adão. Por quê? Porque Adão foi criado de forma análoga ao Senhor. Adão era a imagem e semelhança de Deus. Por isso a lei moral de Deus estava no coração de Adão. E aí ele competia a obedecer ou não obedecer, apenas. A apresentação da lei moral não se fez necessária para Adão. Se faz necessário depois que o pecado entra no mundo e o homem vai se perdendo do caminho cada vez mais distante de Deus, né? Mas nessa promessa que foi lida aí, ela é a profecia da chamada nova aliança. Ou seja, em Jesus, o Espírito Santo vai infundir em nós a vontade de obedecer a Deus, que é algo contrário à nossa natureza pecaminosa, né? Vamos só dar uma olhadinha, então, resumindo aí, esse quadrinho que eu acho que está no livro do Sproul, esse quadrinho aí, e eu acho que ele é bem esclarecedor. Então, o Pacto da Redenção, ele envolve as partes que trabalham junto para efetuar a redenção humana, Pai, Filho e Espírito Santo. Está enraizado na eternidade, elaborado antes da criação, concebido à luz da queda e projetado para efetuar a redenção da queda. O Pai envia o Filho e o Espírito Santo. Ele está contente por realizar isso.
Pai está realizando uma obra que alegra o seu coração, redimir os seus filhos, né? A iniciativa da redenção pertence ao Pai. O Filho, de boa vontade, vai se subordinar a essa determinação e ele se encarna voluntariamente. É desejo do Filho obedecer ao Pai. O Espírito Santo é quem aplica essa obra de Cristo em nós, para a nossa salvação. E o Espírito Santo se alegra em cumprir essa missão. Então, tanto a criação quanto a redenção são uma obra trinitária. Deus Pai, Filho e Espírito Santo participam da criação e da redenção. Portanto, respondendo a pergunta de um velho amigo meu, Cristo não é um plano B, né? E se o homem cair? Se o homem cair, nós temos um plano B, que é Jesus. Não, Jesus é o plano A, tá? E o único que foi firmado nesse pacto aqui, da redenção. Firmado na eternidade, antes da criação mesmo, não é? O segundo... antes da gente ir para o pacto das obras, eu queria só acrescentar uma coisa aqui. Essa aliança que foi feita lá na eternidade pressupõe que o homem, ele era completamente capaz de obedecer a Deus, como eu disse. Adão nasceu com todos os predicados para obedecer ao Senhor. Então, por isso que diz que se você obedecer, você vai ser abençoado. E se você não obedecer, você vai ser amaldiçoado, né? Porque ele tinha condições de fazer isso. E obedecer a Deus significa amar a Deus. Obedecer a lei moral de Deus não trata de algo impessoal, mas sim do caráter pessoal dele. Ele, Adão, ele tinha condições de fazer isso. Então o homem foi criado em condições plenas de obedecer a Deus. Então a queda não aconteceu por uma fraqueza de caráter, ou fraqueza da personalidade, ou porque ele foi criado de forma defeituosa, tá? Então Deus vê a sua criação como a si mesmo, como algo bom, e que a criação e o homem refletiam o seu caráter, espelhavam o seu caráter perfeito, tá? E um reformado que foi contemporâneo do Calvino, Beza, né? Ele coloca que os meios da graça, para nós, igreja, se constitui justamente nessa dualidade, lei e evangelho, que representa a soma das escrituras. A lei sendo como se fosse o nosso tutor, que nos conduz a Cristo, que nos aponta da necessidade de alguém que cumpra a lei por nós. Porque depois da queda perdemos essa característica de ser espelho perfeito da imagem de Deus. Já não somos mais. Refletimos a imagem de Deus, ainda a possuímos, mas desfigurada pelo pecado. Portanto, perdemos essa capacidade de fazer julgamentos morais santos, né? Então a lei é algo que está presente na nossa vida porque ela nos aponta a necessidade de termos alguém que cumpra em nosso lugar, já que nós somos completamente incapazes disso pela força do pecado que habita em nós. E o Evangelho trata dessa pessoa, do ofício, das benesses que esse que cumpre a lei vai fazer. Então, lei e Evangelho, elas não estão presentes de forma separada. A lei está no Antigo Testamento e o Evangelho no Novo Testamento. A lei e o Evangelho, eles estão em ambos os testamentos, né? A necessidade que o homem tem de alguém que cumpra essa lei e a boa nova que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Lá em Gênesis 3 é dito isso. Vai vir um descendente que vai cumprir isso. Então, nós temos que entender que esse pacto das obras e da graça não dá para completamente separar um dos outros. Mesmo porque Jesus Cristo, ele é o que nós popularmente dizemos o pacto da graça que habitou aqui entre nós, né? Mas Jesus é o pacto da graça por quê?
O que ele fez de tão importante? Obedeceu a lei. Então ele também teve que cumprir o pacto das obras. Então, essa divisão, pacto de obras e pacto de graça, são pactos que foram firmados, mas nós temos que entender que isso está presente o tempo todo. Então, o pacto de obras, agora indo para o segundo aí, foi feito com Adão, com as criaturas não caídas, e foi prometido a ele e a posteridade dele iriam se beneficiar dessa obediência que ele tivesse. Foi-lhe prometido a vida eterna, né? Você viverá eternamente. E se você quebrar, você morrerá. Vejo que apesar de Adão morrer espiritualmente no momento da queda, ele é apartado espiritualmente de Deus, ele não morre fisicamente imediatamente. Ele vai morrer quase 1000 anos depois. Né? Isso já mostra graciosidade da parte de Deus. E é um pacto que só o Adão mesmo podia cumprir. Não tinha alguém que podia obedecer no lugar dele. E por fim, o pacto da graça. Então, esse pacto, ele é sequencial ao primeiro, como eu tenho dito aqui. Deus promete dar vida aos que vierem a crer, concedido pelo seu Espírito Santo que os capacita a crer. Né? É feito entre Deus e pecadores, não como o outro, entre Deus e não pecadores, né? E a única esperança da humanidade caída, a graça de Deus. Nós não temos outra esperança. Não dá para separar completamente do pacto das obras, porque o juízo de Deus fala que nós temos que obedecer. Por exemplo, quando o jovem rico lá vai pedir, Senhor, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Obedece os mandamentos e você vai viver. Né? Mas nós temos como obedecer os mandamentos? Nós até podemos obedecer num caráter moralista, mas nunca dando glória a Deus. Nunca fazendo isso para a glória de Deus. Por exemplo, tem muita gente hoje que leva uma vida até que moralmente correta. Vocês devem conhecer pessoas assim, corretíssimas, que levam suas dívidas em dia, pagam seus impostos, são patriotas, dão um excelente exemplo, etc. Fazem palestras, etc. Né? Porém, não reconhecem a Deus como Deus. Acham que em si mesmo se bastam. Eu sou bom, isso me basta. Né? Então, a simples obediência não nos conduz à salvação. O que nos conduz é a fé. Né? Nós somos justificados pela fé, na obra de Cristo. Tá? Agora, temos que manter a obediência à lei moral? Sim. Sim, não há como negar a lei moral. Né? Aliás, ela foi dada por Deus a nós, para que nós obedecêssemos. Então, nossa salvação está amarrada ao primeiro passo, embora a nossa justificação não seja por obras, mas seja pela fé. O segundo Adão, na verdade, Cristo Jesus, é quem cumpre o pacto, na sua perfeita e pessoal obediência à lei. Deus, por sua graça, aceita as obras de Cristo em nosso lugar. Quando não somos obedientes a Deus, Ele aceita a obediência vicária de Jesus em nosso lugar. O pacto da graça é manifesto, os demais firmados com os outros pactos, como nós vimos, Noé, Davi, Abraão. Então, essa graciosidade de Deus já está presente nos outros pactos. Ou seja, essas três alianças, elas estão presentes na Bíblia, estão claramente definidas em versículos e através dos diversos livros da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas nós temos que ter uma compreensão holística disso. Entender, como foi pregado hoje aqui, que isso faz parte de uma história única. Tá? E assim, eu queria concluir
com 2 pontos. Na teologia reformada, o caminho da salvação no Antigo Testamento é o mesmo que no Novo Testamento. A redenção é sempre pela fé. No Antigo Testamento, eles tinham a fé no Messias que haveria de vir. É a fé futura. Virá um Salvador, que vai cumprir a lei. E ele vai ser o nosso substituto, nosso redentor. Nós vivemos pensando nisso. Nossa vida é guiada por isso. Né? No Novo Testamento é a fé para trás, né? Nós cremos naquilo que já foi feito. Já veio o nosso Redentor. Nós não somos os redentores de nós mesmos. Nós temos vicariamente Jesus a cumprir a lei por nós. E é por isso, por essa fé, é que nós somos salvos e justificados. Então, no Antigo Testamento a fé é dirigida para frente, redenção futura. E no Novo Testamento ela é dirigida para trás. Já foi realizada. Eu acho que, como foi visto no sermão, a grande lição que nós temos que extrair de tudo isso é a maneira com que Deus, na pessoa da Trindade, lida com a humanidade criada. E isso tem que ser a lição de vida para nós. Da forma como a Trindade se preocupou com a sua criação e lida conosco de forma misericordiosa e graciosa. E isso tem que ser uma lição de vida para nós, para que possamos seguir esse caminho. Não temos força em nós mesmos para fazer isso, mas Deus providenciou meios para que isso acontecesse. E nós temos que louvar a Ele por causa disso. Ele ter nos dado meios de cumprirmos isso. Eu já encerrei aqui. Teríamos acho que uns 5, 10 minutinhos aí para pergunta. Se tiverem alguma. Espera só um pouquinho. Melhor ele falar no microfone, né? Que tá gravando, né? É o Du aqui, ó. Falando em plano B, ele não existe, óbvio. E lembrando de 2 atributos de Deus, soberania e onisciência, e relacionando isso ao que você falou, que Adão tinha os predicados para cumprir, eu não consigo pensar de uma outra forma a não ser, a história teria que ser essa. Quer dizer, não escapou das mãos de Deus uma opção de erro, ou seja, em desobedecer a Deus. Porque senão a gente joga fora a onisciência e todo o processo, né, de soberania de Deus. Então, esse para mim é uma dificuldade, porque se a gente não aceitar dessa forma, que a gente pode não entender, porque a gente não entende a mente de Deus, ok? Mas, exatamente, não é? Então, porque senão escapa, né? Porque quando a gente fala predicados, me dá uma medo assim, puxa, então será que ele teria realmente? Não, né? Eu queria só ratificar esse pensamento meu e, né? Eu vivi algum tempinho lá uma certa angústia parecida com a sua. Eu assisti uma aula com um camarada que chama Eber Pai, conhece? Então, aí ele esclareceu isso aí. E disse, como o Frame mesmo coloca também, mesmo a queda é algo que Deus providenciou. Deus age assim. Faz parte da redenção dele. Né? E quando a gente lê na Bíblia, quando Deus fala assim, sou eu quem faço as coisas, tanto assim como assado, eu tiro e ponho, e não há quem discuta comigo. Isso é uma lição para nós. Não temos que teimar contra Deus, porque de Deus nós não podemos exigir nada de explicação. Nós lhe devemos explicações, mas Ele não tem que explicar nada para nós. Então eu fiquei confortado com esse conceito,
Que a queda é o plano A. Né? Apesar de que ele podia não pecar. Tinha condições disso. Porque nós não podemos passar pela nossa cabeça a ideia que Adão tinha alguma falha. Ah, Deus criou ele lá, não fez o recall. Devia ter feito um recall para consertar lá um. Não tem, não aconteceu isso. Aldo. Eu. Na verdade, eu queria só mais fazer um comentário, dar uma contribuição. Eu acho que esse assunto é o típico assunto que as pessoas falam assim, isso é aula de doutrina, quando é usado exatamente naquele sentido pejorativo. O que eu queria compartilhar com os irmãos é pensar o seguinte. Primeiro que o Senhor quer que a gente o ame com todo o nosso entendimento. Então, por mais que para alguns esse assunto seja mais árido e denso, o Senhor se agrada que você se esforce mentalmente para entender. A teologia da aliança revela o caráter de Deus, a personalidade de Deus, vamos dizer assim, os seus atributos. E para você poder se relacionar com Ele, é fundamental que você entenda quem Ele é, como Ele pensa e como Ele age. Outra coisa que todo esse conteúdo dá é uma nova perspectiva, como já foi enfatizado no sermão, de quem você é e o que você faz diante das circunstâncias. Porque essa teologia mostra que nós temos um Deus que Ele faz por nós. E depois nós reagimos ao que Ele faz. Isso causa uma perspectiva totalmente diferente para tudo que a gente faz. Então eu gostaria de enfatizar isso, até porque pode ser uma dificuldade para os irmãos, mas também isso é uma coisa que tem tido problema no evangelicalismo brasileiro. O pessoal critica a doutrina exatamente porque olha um assunto como esse e fala assim, isso aí não serve para nada. Não, pelo contrário. Isso é um tipo de assunto que vai nas suas bases, é o alicerce do pensamento e das suas reações sobre quem Deus é. E, obviamente, foi completamente fundamentado na Sagrada Escritura. Aldo, aqui. Marcos. Eu fiquei com uma dúvida na passagem de Gênesis 15, quando Deus faz a aliança com Abraão, né, e manda ele cortar os animais ao meio. Né? Essa era a forma tradicional que se fazia aliança no Oriente Médio. Né? Após serrarem os animais ao meio, ambos passavam pelo meio dos animais, ambos assumindo as consequências pela quebra do pacto. Eu sempre entendi dessa passagem que nesta aliança só Deus passa entre os animais, ou seja, ele se responsabiliza sozinho pelo cumprimento do pacto. Perfeito. É isso mesmo? Isso mesmo. Então não seria uma demonstração de maldição, e sim do poder de Deus para garantir a aliança, mesmo mesmo com a nossa infidelidade. Quando eu uso a palavra maldição, é no sentido que alguém vai ter que morrer. Alguém vai pagar com sangue. Certo. Alguém vai derramar sangue para cumprir essa aliança. E alguém fez isso. Ok. Fez no nosso lugar. É como se eu faço uma aposta com você. E aí você perde a aposta. E aí eu mesmo providencio dinheiro para você me pagar. Perfeito. E aí você não fica devendo nada para mim. Você me pagou. Mas na verdade quem pagou fui eu mesmo. Uhum. Então é no sentido que o pacto, há dois lados, eles combinam algo e sabem que pode acontecer a concretização do pacto ou a quebra do pacto. Se quebrar o pacto, vai ter punição. No caso do Abraão adormece a um sonho, onde ele vê o fogo passando, é Deus falando para ele, se você quebrar, eu vou pagar. Eu vou pagar. Quer dizer, alguém vai pagar. E essa era quando eu me converti, essa era a maior dúvida que eu tinha. Por que que o sangue de Jesus nos salva do pecado? Eu não entendia isso. Por que sangue, não lágrima, ou suor, ou qualquer outro fluido do corpo, né? Porque a ideia que tinha-se lá antigamente é que no sangue estava contida a vida. Então ele pagava com a vida, né? Com o sangue. Essa era a ideia, né? E essa ideia é levada no Novo Testamento, é dito isso, né? Que Jesus derramando seu sangue na cruz, nós até cantamos isso aqui, em várias músicas, né? Mas é essa a ideia, alguém vai pagar.
Por isso essa ideia de maldição. Não é maldição que vai vir a seguir, é no sentido do lado ruim do negócio, de quem quebrou, né? Por isso, o Novo Testamento vai dizer que Jesus se fez maldito em nosso lugar, né? É. Tá? É. Claro, legal. Professor, Aldo, diga. isso é uma pergunta que tem muito a ver com a minha natureza, a minha maneira de pensar. Quando a gente olha Jesus em Hebreus, após a ressurreição, e ele entra na glória, e tem lá a descrição do fato, quem é esse, né? Quem que está entrando aí? Um homem na glória. Esse ponto no espaço e no tempo, Deus sendo eterno, é possível afirmar que esse homem já existia nesse pacto, o primeiro que você colocou aí? A figura do homem, Jesus, homem, ele é narrado para nós lá em Hebreus que ele entra na glória e recebe autoridade como homem, como ser humano, né, como glorificado. Como é que funciona essa relação? De fato, é uma dificuldade minha de entender essa questão, extemporaneidade, quer dizer, coisa fora do tempo. Como é que funciona? Ele estava lá ou não como homem? Você está falando no pacto da eternidade, no primeiro? Isso, a minha pergunta se diz respeito ao pacto da graça, com Jesus entrando no céu, sendo aceito como homem agora ressurreto. E se ele estava lá, se Acho essa que figura... não, por causa que nesse pacto aí, é dentro da trindade que ele é firmado. O pacto da redenção é antes da criação. Não tinha homem ainda. O homem não havia sido criado ainda. Né? A gente diz que foi na eternidade, mas um teólogo lá, ele fala que isso foi feito quando a trindade já havia decidido pela criação. Havia decidido criar, mas ainda não havia criado, tá? Então, não havia o homem ainda, feito a imagem e semelhança de Deus. Né? Adão não tinha sido criado como Adão. Aquela narrativa é literal ou é alegórica, então? E entra? Eu só queria aproveitar a pergunta. Aldo, você me permite? Hebreus 12, já que o Alexandre tocou em Hebreus, deixa eu ler um texto só para explicar um pouquinho do que o Aldo falou, em resposta à pergunta que Alexandre levantou. Hebreus 12, verso 2, mostra uma coisa interessante do pacto da redenção, só para responder bem brevemente, Aldo. Tranquilo. Fala assim, ó. 12:2 fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha só, ele falou assim, o texto fala, pela alegria que lhe fora proposta. A ideia é que quando Jesus Cristo assumiu a função redentora que ele assumiu, já tinha uma proposta anterior. E essa proposta era de alegria, de êxito, de triunfo. Mas pela alegria, o que ele tinha que cumprir? Suportar a cruz. Então, essa aliança da redenção que Aldo mencionou brevemente, é a ideia de que Deus sempre intentou, antes de haver mundo, que Cristo fosse o cordeiro morto em favor de homens. Não é que havia humanidade na eternidade, mas fazer-se homem e triunfar no lugar de homens, por homens, era parte do plano. Então não é que havia um Jesus humano antes, mas o fazer-se homem e fazer aquilo que o Alexandre não consegue fazer por si só, nem o Weber, era parte do plano. Então, assumir carne e sofrer as coisas que sofreu, a fim de ser abençoado pessoalmente e por aqueles que ele representou, era parte de todo o plano. Então, Aldo mencionou brevemente o pacto da redenção, mas é apontando para aquilo que ele iria fazer com esses seres que seriam criados, que cairiam e tudo mais. Então, está conectado à nossa redenção, mas não é bom a gente falar de uma humanidade presente na eternidade, mas sim uma humanidade que agora vai estar presente para todo sempre na eternidade, assim como é verdadeiro de você e de mim. Por exemplo, nós não existimos desde sempre, mas nós vamos existir para todo sempre. Então, a gente teve começo, mas isso vai perdurar. Mesma coisa com Jesus Cristo, o homem. Teve começo, mas ele vai viver conosco para todo sempre. Então essa é a distinção que eu acho importante fazer. Não sei Por isso se que eu disse que o pai se alegra em dar essa missão ao filho, e o filho se alegra em cumprir essa missão. As pessoas da Trindade, elas se alegram em partir para o outro pacto, pacto da graça. Agir em redenção ao povo criado. Isso trouxe alegria a eles. Mas
Deus não havia se encarnado ainda, né? Mais alguém? Finish. A chefa está falando finish. Vamos orar para encerrar então? Vamos ficar em pé? Senhor, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos em saber, Pai, que a tua preocupação conosco, ela começa antes mesmo de sermos criados, Senhor. É muito confortador saber disso. E mais confortador ainda é saber que o Senhor jamais desistirá de nós, que nada vai nos separar do teu amor. Que possamos passar essa semana meditando nessas coisas e nos regozijando em sabermos que somos frutos do teu amor e que nada vai nos separar dele. Obrigado por essa igreja, obrigado pela tua palavra presente na nossa vida. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, que é em nome de quem oramos. Amém.